Novo reforço no Goiás, diretoria alviverde acerta a contratação do meia Ian Lucas. Com passagem pela Ferroviária, também no Cruzeiro, quais são as suas principais características de jogo? Será que ele é um primeiro volante, um segundo homem no meio de campo ou um camisa 10? Os números também nesta atual temporada vestindo a camisa do Cruzeiro e, na minha avaliação, um nome que pode sim se adequar à realidade de Série B do Campeonato Brasileiro. Quero fazer esta avaliação de mais uma chegada no elenco profissional. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e fazer a sua aposta na Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, que lá você encontra todas as cotações, tanto dos jogos do Campeonato Goiano, também do futebol internacional e dos campeonatos estaduais. Por exemplo, teremos neste meio de semana, na quarta-feira, no Campeonato Paulista, Portuguesa e Palmeiras. Vitória do Palmeiras fora, pagando 1,54 a cada real apostado. Vitória do São Paulo contra a Inter de Limeira a 1,61 e vitória do Corinthians contra o Santo André 1,34. Essas partidas já no final de semana, também no dia dos jogos do Goiás, como por exemplo no sabadão contra o Goiânia, no Estádio Olímpico, você encontra também lá na Strike.bet. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro, tem um link também para o aplicativo gratuito da Strike para você poder baixar no seu celular. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse novo reforço chegando para o elenco do Goiás. Já a tendência sendo inscrito para a fase de mata-mata do Campeonato Goiano, que é o Ian Lucas, jogador revelado nas categorias de base da Ferroviária no interior de São Paulo, foi contratado pelo Cruzeiro, onde participou do time sub-20 muito bem e da mesma forma no elenco profissional. Jogador que, acho que vocês já sabem, eu tenho um irmão gêmeo que é torcedor do Cruzeiro, o canal dele chama Cruzeiro News, bem semelhante aqui com a temática dos nossos vídeos, enfim, a ideia, né, é muito parecida, mas ele é torcedor do Cruzeiro e é um nome que ele sempre elogiou bastante. Esse jogador, pelo menos nas opiniões que eu perguntei para ele, é um jogador que sempre agradou bastante a torcida do Cruzeiro, mas como o Cruzeiro está no seu segundo ano agora na Série A do Campeonato Brasileiro, contratando muitos jogadores para essa posição, a tendência é que daqui para frente o Ian Lucas perdesse um pouco de espaço. Dessa forma, a diretoria celeste optou por um empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que sem opção de compra, tá bom? Por parte do Goiás, já que o contrato dele no Cruzeiro vai até julho de 2027. Em 2024, 6 jogos do Ian Lucas, sendo 5 deles na Copa do Campeonato Mineiro e 1 na Copa do Brasil. Das suas 6 aparições, 2 como titular, 4 entrando no decorrer do segundo tempo, pelo menos vinha jogando com bastante frequência. A última atuação dele justamente contra o Souza, entrou no segundo tempo, na derrota do Cruzeiro na Paraíba, pelo placar de 2-0. Então, jogador que pelo menos fez a pré-temporada, já está 100% apto, tendo a inscrição do Ian Lucas até na próxima sexta-feira, ele vai poder participar tranquilamente já das quartas de finais do Campeonato Goiano e para a Série B também do Campeonato Brasileiro, além, claro, Copa Verde, Copa do Brasil e por aí vai. Para falar um pouco mais sobre o jogador, o que eu posso apresentar aqui para vocês sobre as suas principais características. O Ian Lucas disputou a Série A do ano passado, vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação, segundo o SofaScore, basicamente mais preenchido pelo lado direito do campo. O Ian Lucas é um segundo volante. Acho que nesse time do Goiás ele vai entrar muito bem na posição do Johnny Lucas. O que eu quero dizer, o meio de campo do Goiás acho que hoje está assim bem formado, ali com o Wellington e o Juninho, né? E no segundo tempo, quando o Zé Ricardo precisa substituir o Juninho, algo que aconteceu com bastante frequência, ele acaba optando pelo Johnny Lucas, que é um dos únicos jogadores na posição desse segundo homem no meio de campo, e eu já venho comentando isso há um tempo. O Goiás precisa, até o começo da Série B, de um reforço melhor, de um jogador melhor do que o Johnny Lucas para participar na segunda etapa. Então o Ian Lucas, ele faz basicamente essa função do Johnny, só que com mais qualidade, consegue sair jogando muito bem, tem 1,84 m de altura e é destro. Apesar de ser um jogador muito alto, ele consegue sim ter uma boa velocidade, agilidade, protege bem a bola. Acho que a principal característica do novo reforço, o Ian Lucas vindo do Cruzeiro, é a saída de jogo qualificado. Um jogador que não tem medo, por exemplo, de tentar um drible, tentar uma jogada pelo meio de campo, tendo qualidade e força física.
para executar isso. Então eu vejo o Ian Lucas na mesma linha de jogadores como o Juninho, como o Léo Senna, como o Dieguinho, nesta característica de armação, querer a bola no pé, mesmo em uma região tão delicada do gramado como é o meio de campo. Então acho que dentro desse conceito é um jogador que evolui, né, em relação, por exemplo, ao que o Goiás hoje tem dentro do seu elenco, para ser uma segunda opção, por exemplo, para entrar no segundo tempo, ali no banco de reservas. Eu gostaria que fosse um jogador um pouco mais experiente do que o Ian Lucas, mas é sim uma aposta válida, né? Ele só tem 21 anos de idade, mas pelo menos já participou, por exemplo, da temporada passada de 23 jogos pelo Cruzeiro, marcou, aliás, deu uma assistência, né, na temporada passada e mais 6 jogos dentro deste ano. No ano de 2023, pegando os números dele na Série A do Campeonato Brasileiro, foram 14 partidas e uma assistência. Foi titular naquela reta final também, onde o Cruzeiro acabou escapando, né, do rebaixamento. Foi titular inclusive no jogo contra o Goiás, aqui na Serrinha. O Goiás acabou perdendo por 1-0. O Ian Lucas participou do primeiro tempo de uma assistência contra o Fortaleza. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador e esta característica de ser um volante com saída de bola. Tá? Ele não é um jogador excelente, por exemplo, em desarmes ou de finalizações de longa distância. A característica do Ian Lucas é essa saída de jogo qualificada e inclusive até pode jogar um pouco mais avançado. Mas não vejo ainda nesse momento. Acho que para um futuro, talvez o jogador um pouco mais amadurecido, o Ian Lucas pode fazer tranquilamente uma função como um camisa 10, mas pelo que ele vinha jogando no Cruzeiro, acho que ele vai encaixar ali no meio de campo do Goiás, sendo uma alternativa no segundo tempo, ao invés de você ter que utilizar, por exemplo, o Johnny Lucas nessa função. Até falando sobre esses números, né, do Ian Lucas no Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, em acerto de passes, ele teve uma média de 77% de passes acertados durante o jogo, passes no seu próprio campo, 82%, passes no campo do adversário, 73%, bolas longas, 33%, não é o ponto forte do Ian Lucas, e passes tensos, precisos, na casa de 50%. Não tem uma média gigantesca de desarmes, por exemplo, por jogo. No Brasileirão do ano passado teve uma média de 1 apenas por partida. É um jogador de fato que é melhor com a bola no pé, tá? Sem ela, geralmente ele se comporta ali mais pelo lado direito, mas não é, por exemplo, um jogador de pegada em marcação, tá? Acho que pode evoluir também nesse quesito. Jogador que é natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, passa nas categorias de base do Rio Preto, Portuguesa Santista e chega na Ferroviária, na equipe sub-17. A Ferroviária que consegue com bastante frequência lançar bons jogadores. O Goiás no ano passado, por exemplo, tinha um outro jogador do meio de campo revelado na Ferroviária, que era o Dodô, né, o Dodôzinho. Até uma coisa esquisita, né? Eu teria ficado com o Dodô, né, para o começo desse ano. Acho melhor do que, por exemplo, o Luiz Henrique atualmente no Goiás. Ele surge ali na Ferroviária no time profissional, já em 2020, tinha só 19 anos naquela ocasião, fez 11 partidas, mais 11 jogos e um gol marcado em 2021, volta para o sub-20 da Ferroviária e aí sim chama o interesse do Cruzeiro, né? Desperta o interesse do Cruzeiro após 20 partidas e 2 gols marcados na equipe sub-20 na temporada de 2022, então ele não participou da Série B. Naquela ocasião, quando o Cruzeiro subiu, foi campeão, ele não jogou a Série B. A primeira oportunidade dele no Campeonato Brasileiro foi na Série A já da temporada passada e agora tem na sua primeira Série B como desafio. E no ano passado, realizando mais 23 jogos, né, fazendo a sua estreia no elenco profissional do Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Você acha que o Ian Lucas pode chegar para ser titular? Igual eu disse, acho que esperava um pouco de um jogador mais experiente, tá? Se fosse para fazer essa função como porque o Juninho está muito bem, sabe? Eu não vejo ele perder nessa condição de titular na Série B, mesmo nos jogos abaixo. Acho que no enredo geral é um jogador que a gente pode confiar, e tem o Dieguinho também para essa função de segundo homem. Então, sendo um jogador um pouco mais jovem, na base o Goiás ele não tem um segundo volante. Geralmente, por exemplo, o Natan pode jogar como segundo, mas ele rende melhor como um primeiro volante. O Simeone também tem essa característica, né? O Alan, por exemplo, que inclusive fez um golaço pelo craque no final de semana, é um camisa 10. Acho que o Ian Lucas, dentro dessa característica, pode ajudar na Série B. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir no nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!